Então agora vamos tratar de um probleminha simples envolvendo o teste de periodicidade, mas por interesse de um resultado notável que muitas vezes vai aparecer nos nossos cálculos envolvendo exponenciais complexas, tá ok? Então, um sinal é periódico, então x de t é periódico, C e somente C, x de t é igual a x de t mais t maiúsculo, né, para todo t. Então, essa é a definição que a gente viu anteriormente. Então, existe um t maiúsculo que, se observar dessa relação, eu tenho o período de repetição do sinal. Lembrando que t é igual a 1 sobre f e 2π sobre ômega. Vamos ver à luz de série de Fourier o que essa relação nos traz. Eu vou modificar ela um pouquinho, eu vou colocar aqui um Q, ou seja, eu posso observar x de t a cada t maiúsculo repetições, ou múltiplos de t maiúsculo. Então vejam, x de t nós vimos que se for periódico, é definido por um somatório de infinitos senos e cossenos, ou infinitos exponenciais complexos, ponderados por um valor x de k, o nosso outrora ANBN, N mais JK ômega t. Este ômega está relacionado com este ômega, ou é ele, na verdade. Então, está relacionado. Este ômega é este ômega. Bom, então o que eu vou fazer é, se o sinal é periódico, essa relação também é observável aqui. Então, x de t menos mais q t. Vou só definir aqui adicionalmente que o q é um valor inteiro. Reforçar também que o k é um valor inteiro. Aqui é mais óbvio, aqui é só para reforço. Então, se eu fizer uma substituição trocando o t por essa expressão, eu vou ter somatório k igual a menos infinito a mais infinito. Nesse ponto é só álgebra, só substituição. N mais j, k, ômega, t mais q, t maiúsculo. Somatório, k igual, vou separar os expoentes do exponencial final, x de k, N mais jk ômega t minúsculo, N mais jk ômega t maiúsculo. E ora, se eu observar rapidamente por esta relação, t que multiplica ômega é 2π. Então veja, esta relação desta relação. Então, substituindo, eu vou ter somatório, k igual a menos infinito até mais infinito, x de k, N mais jk ômega t minúsculo, N mais j, faltou aqui, desculpe, o Q ali, vou colocar aqui no final, Q. Então, k ômega Q, k que multiplica Q e multiplica 2π. Então vamos prestar atenção nesse último exponencial aqui. Se eu aplicar a relação de Euler, eu vou ter cosseno 2π Q que multiplica K mais J seno de 2π
Q que multiplica K. Ora, Q que multiplica K também é inteiro. Se esta porção é inteira, significa que eu estou tratando de cosseno de múltiplos de 2π. Seno de múltiplos de 2π, cujo valor é 1. Por quê? Cosseno de 2π, 1. Cosseno de 0, 1. Cosseno de menos 2π, 1. Tudo por conta de que eu estou lidando com múltiplos de 2π. Seno de 2π, 0. Seno de 0, 0. Então, veja, ao final o que eu obtenho é somatório de k igual a menos infinito a mais infinito, x de k, ena mais jk ômega t, que é igual à definição do x de t, quando a gente partiu de x de t mais qt. Então, veja, eu reforço a importância de que este resultado é notável, vai aparecer algumas vezes para a gente, não tanto essa relação de periodicidade no domínio do tempo ou no domínio da série, mas esta relação. Sempre quando eu tiver E na J múltiplo de 2π, e apenas 2π, claro que múltiplo de 4π, múltiplo de π, mas o elemento básico é múltiplo de 2π. Toda vez que eu tenho E na J múltiplo de 2π, lembrando de relação de Euler, sempre unidade. Então, questão de periodicidade, só para a gente reforçar o que a gente acabou de fazer. Esta relação, para todo t, define se um sinal é periódico ou não com um período de cálculo t. Eu posso ter essa mesma relação sendo obedecida para qualquer período múltiplo do período dito fundamental do sinal. Esta relação, quando aplicada na definição da série de Fourier, permite que nós obtenhamos um resultado notável, que é importante nós sempre termos em mente, que é 1. Então, esse resultado notável surge como consequência dessa definição de função periódica, sinal periódico, certo? Então, só quero que vocês tenham em mente esse resultado notável. Não é a parte importante aqui, tá? Bom, como vocês viram, eu tenho que escolher um período de cálculo para a série. A série é definida a partir desse período e, por consequência, da sua frequência. Vamos ver o que isso significa na hora que eu escolho esse período. Se eu errar no cálculo do período fundamental ou nem obter múltiplos desse período, eu posso incorrer num erro. Então, vamos ver aqui à luz dessas 3 funções aqui que eu coloquei. Então, veja, vamos imaginar um sinal senoidal, como esse, e eu quero calcular a série de Fourier num período de duração t. Então, se eu pegar esse trecho e repeti-lo um do lado do outro, fazer a grosso modo aqui, o que eu tenho é o próprio sinal. Aqui está um pouco fora de escala, mas só para a gente entender. Então, a série vai me levantar fazores associados a esse sinal que é construído por repetições de um período de cálculo que eu utilizei para calcular a série. Agora vamos imaginar o seguinte, que eu pegue erroneamente metade desse período, ou seja, peguei só essa parcela. A série presume que eu estou fazendo um cálculo dos fazores desse sinal, que é a composição desse trecho, desse segmento, onde eu fiz a integral para obter o x de k. Note, o sinal agora cujos fazores eu estou levantando não tem nada a ver com o sinal de onde eu tirei o trecho erroneamente para fazer a integração. Adicionalmente, aqui eu posso vislumbrar um outro resultado, onde eu secciono o sinal nesse intervalo. Então, veja, pego esse trecho aqui para calcular a integral. Então, o que eu vou ter? Justaposição sem sobreposição de trechos de duração de período de cálculo que eu erroneamente escolhi para calcular o fazor. Então, veja,
Eu queria calcular a série de Fourier desse sinal, só que eu fiz duas escolhas erradas, gerando outros sinais cujo fasor não tem nada a ver. Um exemplo bem rápido. O fasor dessa função senoidal tem nível DC0, enquanto aqui eu tenho nível DC positivo. Só aqui eu já calculei para x tendo k igual a zero, valores totalmente distintos para essas três curvas, que deveriam ter sido construídas estas duas corretamente. Outro exemplo, mesma ideia, tenho uma onda quadrada e eu desejo calcular a série de Fourier a partir desse trecho. Então, se eu pegar esse trecho e repetir indefinidamente, eu tenho o sinal original cuja série me interessa. Se agora eu seccionar este trecho e colocar um do lado do outro, a série está presumindo este sinal e não este sinal. Os fasores são completamente distintos deste caso para o caso correto. E, finalmente, se eu seccionar o sinal neste intervalo e justapô-los, eu tenho um sinal parecido, mas naturalmente, veja, o dead cycle é completamente distinto. Então a série vai ser diferente. Não quero dizer que não vão ter termos idênticos, mas a série está comprometida. É outro resultado. Então, só para a gente ter em mente, na hora de escolher o período de cálculo, a gente tem que escolher um período múltiplo. Veja, se eu pegar aqui deste trecho até este trecho, veja, é maior do que esses segmentos, mas se eu justapô-los, eu tenho o sinal original. Então, existe uma infinidade de possíveis escolhas, todas múltiplas de um período fundamental do sinal, mas existe uma enormidade de períodos errôneos. Então, só para finalizar, e daí a gente vai resolver em outros vídeos uma série de séries de Fourier de sinais periódicos. Então, reforçando, K é sempre inteiro, K é sempre inteiro, não existe componente para K não inteiro, é só para reforçar, porque a gente pode querer calcular isso e vai obter resultados completamente errôneos. X de K é uma série de números cujo significado está atrelado ao período frequência de cálculo. E, reforçando, os exemplos nos próximos vídeos vão ilustrar bem isso. Existem dois períodos de cálculo, dois períodos envolvidos na série. Um é o período de cálculo, um é o período do próprio sinal. Então, todo sinal periódico tem um período de repetição, vamos chamar de período fundamental. O trecho mínimo, que se eu recortar e copiar e colar um do lado do outro, eu tenho o sinal reconstruído. E eu tenho um outro período associado ao cálculo da série. Então, uma das dificuldades aparentes é que eu tenho que escolher um período de cálculo múltiplo do período sinal. Em última análise, eu tenho que calcular primeiro o período do sinal e obter o período de cálculo que me interessa. Geralmente, eu igualo esses dois períodos, ou as frequências respectivas, mas eu posso fazer escolhas baseadas em que o período de cálculo seja sempre múltiplo do período do sinal. Os exemplos que seguem vão ilustrar bem essa relação entre os dois períodos, que é importante. Isso não era, talvez não seja muito visto em cálculo 4, mas aqui é importante. E os aparelhos como o osciloscópio usam disso para mostrar análise de frequência de sinais que eles estão medindo. Posteriormente eu mostro também isso.